No interior de Portugal. Então, eu moro aqui no interior de Portugal há 2 anos. Eu cheguei aqui com o objetivo de ficar por 2 meses só e acabei ficando até hoje. Eu cheguei aqui em 2022, em agosto de 2022, foi isso. Cheguei em agosto de 2022 e tô aqui desde então. O que acontece? O que me prende aqui ainda? Gosto daqui, sem dúvidas é o lugar mais bonito que eu já conheci aqui dentro de Portugal. É uma região muito linda, eu moro aqui 54 quilômetros do Porto, de carro, né? Porto, aqui na região do Marco de Canaveses. E eu não moro no Marco de Canaveses, eu moro na região, porque assim, eu ainda moro a 15 quilômetros do Marco. Então, assim, é uma região bem do interior mesmo, né? Que tem alguns detalhes, coisas que valem a pena e que não valem a pena. Vou começar primeiro pelas negativas para depois falar as positivas. O que não vale a pena? Pra mim, basicamente, é só um detalhe que não vale a pena. Na verdade, são dois. Duas coisas que, assim, me pegam um pouco sobre morar aqui ainda. A primeira coisa é o fato de ser muito ruim de transporte. Aqui só passa ônibus 2 vezes no dia. E eu nem sei se tem de volta, pra ser bem sincera. Porque eu só vejo o ônibus indo, eu nunca vi ele voltando, né? Mas enfim, só tem essa forma de transporte público. Claro, tem como você usar táxi, porque aqui também não tem Uber. Nessa região aqui não tem Uber. Então, assim, é um pontinho a se pensar, né? Então, é um pouco complicado pra quem não tem carro. É completamente inviável morar aqui se você precisa trabalhar fora. Se você não precisa trabalhar fora, até que você às vezes pode dar um jeito. Se você trabalhar home office, ou se você não precisa mesmo trabalhar, talvez seja uma ótima opção. Partes boas. Ah, não, ainda falta uma parte negativa, né? Um outro ponto que eu acho que isso aí, quem já tá pesquisando sobre morar no interior, com certeza já deve ter escutado falar, é sobre questão de trabalho. Gente, morar no interior, se você acha que você vai economizar com aluguel, te digo que talvez você não economize não, hein? Porque, vou te falar, é muito difícil de conseguir trabalho em cidade pequena. E quando eu falo cidade pequena, aqui é um vilarejo. Então eu praticamente não considero. Eu falo até pelas regiões próximas, porque eu moro entre duas cidades um pouquinho maiores. Não é um grande centro, mas tem uma cidadezinha. Eu moro a 15 quilômetros de uma e do outro lado é uma um pouquinho menor, mas eu moro a 10 quilômetros da outra. E são muito difíceis de achar trabalho. Por quê? Porque assim, por ser cidade pequena, as pessoas que são daqui, que cresceram aqui, estão nesses trabalhos e já tem muitos anos. Então, pra gente conseguir uma vaga é bem mais difícil, porque praticamente não tem. E as poucas que você acha é de um part-time, e olhe lá, né? Então, assim, tem que se pensar. Muitos, você pode até conseguir, às vezes, um trabalho aqui, um part-time, só que às vezes não te dão um contrato, porque é restaurante pequeno. Mas, assim, eu até hoje, andando por aqui, eu acho que eu só vi uma placa de vaga. Uma placa de vaga e ainda era part-time, então pra mim não compensava. Porque imagina, o que eu vou gastar de gasolina pra ir pra lá, já é praticamente o valor do valor que eu vou ganhar por mês, né? E se for depender de transporte público, que transporte, não é mesmo? Então, assim, são pontos a se pensar e são pontos bem importantes, porque realmente é bem difícil você morar numa cidade que não te proporciona vaga de emprego. Então, assim, são esses pra mim os pontos negativos que são bem relevantes, né? Porque, assim, sem trabalho é bem difícil de você conseguir as outras coisas. E aqui, sem carro, você também praticamente não consegue fazer nada. Porque pra você ir num mercado grande, você tem que ir de carro. Porque nem de bicicleta você consegue ir. Porque aqui é um pouco perigoso, é uma região perigosa que não tem espaço pra caminhada. Pelo menos aqui, pra quando você vai um pouquinho mais distante, não tem. Então, assim, é um pouco perigoso, é um lugar de muitas curvas. Então, assim, tem 2 mercadinhos, como se fosse mercearia. Você consegue encontrar bastante coisa e não é tão caro. Mas se você precisa de um açougue maior, umas coisas assim, só daqui 15 quilômetros, 10, 15 quilômetros. Então, assim, se você não tem carro, não recomendo morar num lugar desse. Agora, os pontos positivos. Vou falar pela minha experiência de quando eu cheguei aqui em 2022. Eu pago um pouco mais barato no aluguel da casa aqui. O valor que eu pago numa casa aqui é o valor que eu pagaria num quarto. Então, assim, isso pra mim vale bastante a pena, porque assim, eu gosto muito da liberdade de estar numa casa sozinha. Eu morei uma época, um período quando eu morava ainda em Faro, num apartamento compartilhado, não foi ruim,
mas também não te dá aquela liberdade de morar sozinha, né? Então, assim, uma das coisas que me prende ainda muito aqui é isso. É o fato de ser mais em conta. E outro ponto positivo também é a questão de o lugar ser lindíssimo. Eu vou mostrar aqui, vai ficar passando algumas fotos. O lugar é lindo, vale muito a pena para conhecer, entre montanhas, pelo menos essa região que eu moro. É muito bonito, as pessoas são muito educadas, aqui a população, acho que 99% é de idade, é idoso. Eu acho que se eu vi umas 5 pessoas com menos de 30 anos aqui, é muito, porque realmente eu acho que é mais aposentado que mora aqui. As pessoas são muito simpáticas, te dá bom dia na rua. Quando eu morava em Faro, as pessoas mal olhavam na sua cara. Agora aqui não, você passa na rua, a pessoa te dá bom dia. Então, assim, tem essa parte muito boa. Só que os pontos negativos é complicado, né? Porque eles são bem pesados pra gente que vem como imigrante, porque a gente precisa trabalhar. Se você tem um trabalho home office, é bem interessante. Se você tem um trabalho home office e tem um carro, aqui é ótimo. Aí você realmente pense nessa possibilidade, porque vale a pena. Agora, é um pouco cansativo, porque às vezes você quer fazer alguma coisa diferente, quer ir no shopping, quer ir no mercado um pouco maior, você vai precisar chamar um táxi. Então, assim, pensa, vale a pena? Até vale. Dependendo do que você quer. Se você quer viver um pouco mais tranquilo, quer descansar a cabeça, quer ter um espaço mais privativo pra você, morar no interior talvez seja interessante. Agora, se você gosta de uma vida mais agitada, de sair de vez em quando à noite, de mais movimento mesmo, de ter pra onde ir, não vale a pena. Não vale. Não vale a pena porque aqui você não vai encontrar isso. E tudo que você quiser fazer, tipo, me deu uma louca agora, quero ir pro shopping. Você vai perder mais de 1 hora pra chegar no shopping. Isso se você for de carro, se você for de trem, de comboio, né, que chamam aqui. Se você for de comboio, vai mais de 1 hora, porque você tem que esperar ainda o seu horário, ele para em vários lugares. Então, assim, é complicado. Às vezes é meio cansativo, falando da minha própria experiência agora. É um lugar lindíssimo, a casa é muito boa, só que esses pontos deixam muito a desejar, porque eu sinto falta às vezes de uma agitação, de ter ido numa academia, porque aqui, meu amor, não tem uma academia no quarto não, porque às vezes eu sinto falta de uma vida um pouco mais agitada, de ter o que fazer, às vezes eu quero fazer um curso, ou então eu quero ir pra uma academia, e até isso é um pouco difícil, porque assim, tudo que você vai fazer é um gasto, eu gasto gasolina, eu gasto carro, ou então eu gasto com passe pra pegar o trem, e eu além disso ainda pago a gasolina até lá, então assim, tem esses detalhes, muita gente às vezes não fala, às vezes, eu vou morar no interior porque é mais barato. É mais barato, realmente, se você vai nos restaurantes daqui e vai nos restaurantes no Porto, por exemplo, uma refeição completa aqui com a refeição, prato principal, sobremesa e a bebida, você paga ali em torno de 7, 10 euros. No Porto você dificilmente vai achar ali menos de 14, 15 euros. Então assim, tem essa diferença. Mercado, não percebo muita diferença de valores, não percebo, muito pouco. O que tem assim é mais a questão de carnes, a parte mais do açougue, assim, que é um pouco mais cara. No centro, nos grandes centros, né, tipo no Porto, em Lisboa, é mais caro. Mas aqui no interior tem algumas coisinhas que são mais baratas. Mas assim, como eu falei, às vezes o que você vai estar economizando numa coisa, você vai estar gastando em outra. Vai depender muito do motivo que te trouxe a vir morar aqui. Porque se você vem pra cá só com o objetivo de pagar um aluguel mais barato, eu te digo que não vale a pena. Porque os seus gastos para viver aqui vão ser maiores. Quando você for pensar na questão de transporte, quando você for pensar na questão de se locomover e de achar um trabalho, esses detalhes vão pesar bastante. Então, assim, você vai ter que tirar muito do que você ganha e às vezes você, for comparar o que você vai pagar, sei lá, vou pagar num T1, num lugar mais perto do centro, por 650, porque eu sei que até isso tá difícil de achar esse valor. Pode parecer absurdo num país que ganha 820 você pagar 650 num apartamento, mas eu ainda tô jogando baixo, porque aqui dificilmente você tá encontrando um apartamento menos de 800 euros, né? Mas aí se você pega assim, não, eu achei uma casa no interior por 400 euros. Vou pra lá porque é mais barato do que esses 650. Só que, se você for ficar pagando todo dia gasolina pra ir trabalhar, você gasta dessa forma. Então, assim, às vezes
você tem que realmente pensar bem, porque às vezes você acha que tá economizando e na verdade não tá. Mas é isso, no geral, vale a pena morar aqui? Na minha opinião, eu gosto. Mas hoje em dia, pra mim, tá sendo um pouco complicado, porque assim, é muito chato você ter que ficar perdendo um tempo do seu dia e gastando também, né, pra se locomover até uma estação de trem ou pra se locomover até o trabalho, porque é sempre tudo muito distante. É um tempo do seu dia que perde. Quando eu trabalhava no Porto, eu tava perdendo quase mais de 2 horas do meu dia. Eu vou dar um exemplo. Quando eu trabalhava no Porto, eu trabalhei num hotel mais de um ano. E eu tava gastando mais de 160 no total, né? Só pra ir trabalhar. A empresa não me dava nenhum tipo de auxílio, nenhum valor pra me ajudar a cumprir pelo menos um pouco desse valor. Então, assim, tinha que tirar do meu salário, então, assim, tava ficando pesado, e sem contar com o fato de que era um tempo do meu dia. Então, assim, por exemplo, eu pegava o trem 7 horas, eu chegava lá 8h15 pra começar a trabalhar 9. Aí eu saía 5h30 e chegava em casa 7h20. Porque é mais de 1 hora, né? No trem é 1 hora e pouquinho, 1 hora e 5, porque ele faz muita paragem, apesar de ser só 50 quilômetros, faz muita paragem. E ainda tem aquela questão de que eu tenho que vir da estação até em casa dirigindo. Então, assim, também tem o gasto da gasolina e tem o tempo que eu venho pra dirigir. Então, assim, era um tempo do meu dia perdido, que era, além de ser muito cansativo, tava me gerando muita despesa. Então, assim, se você tá procurando uma casa no interior de Portugal, pensa bem. Pensa bem. Eu sei que tá muito difícil de achar arrendamento aqui. Eu sei porque eu andei pesquisando bastante. Mas eu sei que tá bem difícil, mas assim, você tem que pesar bem. Pesar bem na hora que você vai escolher. Porque, como eu disse, às vezes você acha que tá economizando em uma coisa, quando na verdade você não tá. Mas é isso. Acho que eu falei tudo. Se você tiver dúvidas ou qualquer coisa assim, pode me procurar nas minhas redes sociais ou comentar aqui embaixo. Mas é isso, espero que tenham gostado. Beijos!